Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. Neste vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre uma das perguntas que são mais frequentes cada vez que eu tenho a oportunidade para falar sobre hipnose em algum congresso, em algumas jornadas, portanto, em alguma mesa redonda, ou seja, qualquer evento de cariz mais científico em que eu falo sobre hipnose. E esta pergunta é uma pergunta que é recorrente, que é frequente, faz sentido, que tem a ver com certificação em hipnose. Onde é que eu me posso certificar em hipnose? E esta pergunta é extremamente complexa de responder. Ou melhor, não é tão complexa assim, mas tem algumas nuances. Não é? E para responder a esta pergunta, é importante voltar um pouco atrás em algo que eu gosto sempre de frisar, que tem a ver com hipnose. Não é uma forma de terapia, é um coadjuvante terapêutico e, ao mesmo tempo, aquilo que é chamado de hipnoterapia ou hipnoterapeuta também não é uma profissão. E aqui é que nós entramos aqui, tanto ou quanto, num patamar complexo para responder a esta pergunta. Vamos tomar o exemplo, a profissão de psicólogo. A profissão de psicólogo é uma profissão que está bem descrita, classificada, tem todas as suas regulamentações legais, está tudo em Diário da República. Portanto, a profissão de psicólogo é uma profissão que está devidamente legalizada. E, para além disso, é uma profissão que está também inserida enquanto atividade económica naquilo que é composto em termos de daquilo que são as atividades económicas, daquilo que é o Ministério das Finanças, etc. E isso vocês podem ver, por exemplo, no portal das finanças ou noutro documento das finanças, em que psicologia ou psicólogo surge com o Código de Atividade Económica 1010. Portanto, para uma profissão que está devidamente legalizada e regulamentada, existe em Portugal uma entidade que regula o exercício profissional da psicologia, que é a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Nem sempre existiu, a Ordem só existe desde 2011, no entanto, antes disso, aquilo que era a responsabilidade de regulação de psicólogos estava a cargo de entidades públicas. Com o surgimento da Ordem, e a Ordem enquanto representante da profissão, caiu então sobre a Ordem as responsabilidades de regulamentação da profissão. Vamos então acrescentar psicoterapia, que é um ato que é realizado em Portugal, não só por psicólogos, como também psiquiatras e hoje em dia também com alguns agentes de saúde, desde que tenham alguma especialização em saúde mental. Psicoterapia não é uma profissão, no sentido daquilo que é regulado enquanto legislação e enquanto atividade económica. Ou seja, no mesmo sítio onde vocês podem ir encontrar o Código de Atividade Económica dos psicólogos, não conseguem encontrar o Código de Atividade de Psicoterapeutas, Atividade Económica de Psicoterapeutas, porque não existe. Porque psicoterapia ou psicoterapeuta não é uma profissão reconhecida ou legalizada. Psicoterapia acaba por ser uma especialização dentro daquilo que é a saúde mental, como da psicologia, da psiquiatria e assim por diante, desde que as especialidades em psicologia surgiram em 2016, 2017, a psicoterapia
acaba por ter ali um lugar enquanto especialidade avançada dentro das especialidades em psicologia. No entanto, não é uma profissão económica. Okay? É uma especialização. Porquê? Porque psicoterapia também, ela própria, é uma especialização avançada dentro da psicologia. E isto para chegar aqui a este ponto em que hipnose, do ponto de vista de profissão, de atividade económica, está mais ou menos a par com psicoterapia. Hipnoterapia não é uma profissão, no sentido em que não é uma profissão reconhecida como atividade económica. Ou seja, alguém que queira fazer da sua vida hipnoterapia ou ser hipnoterapeuta não pode abrir uma profissão ou não pode abrir uma atividade profissional chamando-se hipnoterapeuta, porque essa profissão não existe. Ok? Se eu quiser abrir atividade enquanto psicólogo, posso fazê-lo porque a profissão existe. Está descrita como atividade económica. Se eu quiser abrir profissão como psicoterapeuta, não o posso fazer porque psicoterapia não é uma profissão, psicoterapeuta não é uma profissão que esteja nos quadros de atividades económicas. E, portanto, hipnose, logo daí, não é uma profissão. O que torna a questão um tanto ou quanto mais complexa, que é, então, nesse caso, certificação em hipnoterapia ou hipnose, no fundo, qual é que é o seu verdadeiro valor? Bom, o seu verdadeiro valor é dizer que a pessoa tem ou atingiu um treino específico ou tem um nível específico ligado àquilo que é a aprendizagem da hipnose e que para isso lhe dá alguma credibilidade ou um nível de competências para utilizar hipnose no seu exercício profissional. É apenas e somente esse. Agora, como hipnose não é uma abordagem que seja regulada, que tenha uma entidade que regule o seu exercício profissional, isso significa que qualquer um pode abrir ou, à partida, pode certificar alguém a ser hipnoterapeuta, porque, em termos legais, essa profissão não existe. Portanto, cada vez que vocês vão tirar um curso ou cada vez que vocês vão à procura de uma oferta nas redes sociais ou nos sites, ou que seja, e vocês têm uma entidade a dizer nós certificamos hipnoterapeutas, não. O que esses sítios fazem é passar-vos um certificado, que pode ser um certificado de participação ou um certificado de formação. A única diferença entre ambos é se a formação está dentro dos critérios da DIGERT ou não. É apenas e somente essa diferença. E esse certificado apenas diz que vocês têm uma formação em hipnose. Certifica-vos como hipnoterapeutas, hipnotizadores, hipnotismo. Não certifica absolutamente. Não dá credibilidade profissional. Porquê? Porque hipnose e hipnoterapia não são profissões. Okay? São complementos. São abordagens complementares. E, portanto, qualquer sociedade que diga que certifica hipnoterapeutas não certifica. Porque não existe regulação. Isto é apenas e somente uma questão publicitária, não é? Para eles poderem, de alguma forma, vender, porque hoje em dia as pessoas, como gostam de acumular N certificações, dizem assim, não, eu sou hipnoterapeuta porque a sociedade não sei quantos me reconheceu como tal. Não.
a sociedade, não sei quantos, apenas certifica que essa pessoa aprendeu hipnose ou que tirou formação X em hipnose pela sua sociedade, pela sua empresa, mas isso não quer dizer que a pessoa seja que se certifique enquanto profissional. Aí é que está, porque são coisas diferentes. E é este ponto que é necessário nós falarmos. Ou seja, em termos daquilo que pode ser certificação da hipnose, não é? A única garantia que vocês têm é que a pessoa que vos ensina a hipnose tem que ter algumas características. Bom, em primeiro lugar, é importante que essa pessoa possa, de alguma forma, ser um formador. De preferência, um formador certificado, o que significa que essa pessoa deverá ter o CCP, que é o curso de competências pedagógicas, portanto, é o certificado em competências pedagógicas, portanto, o antigo CAP. Portanto, ser um formador certificado ajuda. Não é a coisa mais essencial do mundo, mas ajuda. E depois, essa pessoa deve ser alguém experiente, não é? No campo da hipnose, obviamente, e que domine os conceitos científicos e práticos do campo da hipnose. E, sobretudo, seja um formador que possa ir de encontro com as necessidades. Por exemplo, se vocês forem profissionais de saúde e forem à procura de formação em hipnose, então, se calhar, diria eu, é uma mais-valia encontrarem pessoas que deem informação no campo da hipnose e que, ao mesmo tempo, sejam profissionais de saúde certificados. Ou seja, o que é que eu quero aqui dizer? Se psicólogos procuram a formação em hipnose para utilizar dentro de acompanhamento psicológico ou psicoterapia, então, diria eu, se calhar, é melhor irem à procura de quem dê formação em hipnose e que ao mesmo tempo seja psicólogo ou psicoterapeuta, porque poderá ir mais de encontro com as vossas questões. Assim como, por exemplo, se vocês forem médicos de uma determinada especialidade, se calhar é melhor ser um médico enquanto formador para o campo de hipnose. Porquê? Porque podem ir mais de encontro com as vossas necessidades. E que seja uma pessoa que pelo menos saiba daquilo que está a falar e que tenha provas dadas. Ou seja, não é alguém que necessariamente tenha um centro de formação XPTO e blá 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 e que cobre milhares de euros e que tenha módulos até dizer chega, mas que depois o conteúdo seja extremamente limitativo. Não, é de alguém que vá de encontro com as vossas necessidades. Isto porquê? Porque a hipnose, assim como outras coisas, não é uma profissão e, portanto, a certificação apenas vos certifica em como vocês aprenderam técnicas de hipnose. Tão simples quanto isso. Existiria, no caso dos psicólogos e se calhar noutras profissões, uma solução fácil para este problema, que seria, no caso dos psicólogos, a Ordem dos Psicólogos Portugueses poder organizar até ou criar uma formação, um curso, uma pós-graduação, uma especialização que seja em hipnose, dirigida a psicólogos, dada essa formação dada por psicólogos com formação em hipnose, formação credível no sentido em que ela seja tanto prática quanto académica, para depois poder formar os próprios colegas, para depois poder ensinar isso aos próprios colegas. E aí, se calhar, já estaríamos a falar de uma formação com alguma qualidade
daquilo que é de encontro com as necessidades da profissão da psicologia. Agora, eu vejo as pessoas estão preocupadas com a questão da certificação. A questão é, se nós estivéssemos a falar de uma profissão, então irem para os sítios que de facto são responsáveis pela regulação, pelo treino e pelas competências, ok, tudo muito bem. No caso da hipnose, infelizmente nós não temos esses, não estamos nesse ponto. E pela natureza da hipnose, eu acredito que nem nunca estaremos. No máximo dos máximos, aquilo que pode ser feito é cada organização, cada área profissional, as entidades que regulam essas áreas profissionais, desenvolverem a formação que vá de encontro com as características de cada profissão. Aí sim, essa seria a minha sugestão. Obrigado por estarem aí desse lado. Se gostaram deste vídeo, como podem partilhar, subscrevam o canal, encontram lá mais vídeos. Quanto a mim, eu despeço-me. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.